Jeremias capítulo 2, dos versículos 1 ao 8, começando no versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas, quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. E oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Pai, pedimos que a gente possa, Senhor Deus, aprender de Ti através desse texto, Pai. Pai, ensina-nós, por favor, possamos, Pai, através do aprendizado da Tua palavra, melhor Te servir, ó Pai. Que nós possamos, Pai, sair daqui depois do aprendizado e Te servir bem, Pai, bem melhor, que a gente possa agradar a Tua pessoa. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos? Então, irmãos, nosso texto aqui, do profeta Jeremias, né? Aqui no livro do profeta Jeremias, esse trecho aqui do profeta Jeremias, é interessante a gente estar ciente do contexto desse nosso texto, né? O que estava acontecendo ali, naquele tempo, era o tempo de um rei, o rei Josias, que foi um bom rei, foi, na verdade, o último dos bons reis de Israel, né? E apesar de ali ter um bom rei, e daquele rei, naquele tempo, está fazendo reformas que eram agradáveis a Deus, né? Estavam fazendo reformas no templo, né? Estava fazendo reformas nas leis, estava fazendo reformas que iam fazer o povo de Deus ali se aproximar de Deus, né? Reformas onde ia estar afastando estátuas de ídolos. Ele estava fazendo toda uma reforma ali na nação que estava agradando a Deus. E, apesar de ali haver um rei bom, né, que estava fazendo coisas agradáveis a Deus, Deus, ele, através do profeta Jeremias, ele mandou um recado, né? E nesse recado, basicamente, né, eu acredito que os irmãos perceberam que Deus ele estava falando que aquele povo tinha se afastado de Deus, né, o povo de Israel, que era o povo de Deus ali, naquele tempo. E aí, Deus estava falando: olha, apesar de todas aquelas mudanças que estavam acontecendo, que eram boas, Deus estava falando: vocês se afastaram de mim, né? Mas por que Deus estava falando aquilo? Porque os dois reis anteriores, a começar com o avô do Josias, que foi o Manassés,
foi um rei terrível, que governou por 55 anos e que fez um estrago, foi altamente desobediente a Deus, né? Fez um estrago na nação, fez o povo se afastar de Deus, né? Fez o povo pecar muito, né? Depois do Manassés veio também outro rei, né? E fez o avô, basicamente o avô do Josias, fez o povo de Israel se afastar de Deus, né? Deixou Deus muito chateado, muito irado com a nação. E aí, apesar do tempo do Jeremias, tá ali o rei Josias, Deus estava falando, vocês se afastaram de mim, né? E o texto aqui, ele começa a falar sobre isso, sobre o afastamento que aquele povo de Deus teve de Deus, do seu Deus, né? E Deus ele começou a explicar por que aquilo tinha acontecido, né? Começou a explicar alguns acontecimentos que tinha vindo no povo de Israel que fizeram eles se afastarem de Deus, né? E Deus começou a falar, né? Mas primeiro Deus ele até fala no iniciozinho como era o povo de Israel, como estava tudo indo bem, né? No versículo 1, vamos lá no versículo 1 do nosso texto. Fala assim, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Deus estava falando, olha, lembra como a gente era unido, né? Como existe um amor, né? Na sua mocidade, ou seja, quando o povo de Israel estava ali no início do povo, né? Ali no deserto, o povo de Israel ali tinha um amor a Deus, né? Tinha ali um amor recíproco, o povo era obediente a Deus, não muito obediente, mas era, de certa forma, obediente, né? E aí Deus estava falando bem ali do povo, como era no início, na sua mocidade, né? Quando me seguias no deserto, o povo ali seguia Deus, né? Apesar de ser um povo pecador, que tinha falhas, mas era um povo que seguia Deus, tentava obedecer a Deus, né? E Deus estava lembrando disso, né? E fala, numa terra que não se semeava, então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, né? Deus estava falando, vocês eram, o povo de Israel, vocês eram as primícias para mim, vocês eram muito especiais para mim, né? E havia santidade, né? Como que fala, era santidade para o Senhor. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. Haviam povos ali que, quando iam perseguir o povo de Israel, Deus tinha eles por culpados, porque aquele povo, para Deus, estava inocente, era um povo santo, né? E todas aquelas nações que iam perseguir Israel, Deus falava, vocês são culpados, e castigava aquelas nações, né? E falava, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor, vinha sobre aqueles que perseguiam o povo de Israel, né? E aí, Deus, ele vem e começa a falar assim, ouvi a palavra do Senhor, versículo 4, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. E aí Deus vai começar a falar do afastamento do povo de Deus, né? O povo ele começou a se afastar de Deus, né? E aí é muito importante a gente entender, irmãos, o que foi que aconteceu para aquele povo se afastar de Deus, né? A gente sabe aqui, por exemplo, nessa igreja aqui, não sei se os irmãos ouvem falar que já andaram tantos membros aqui, né? Nos últimos 15 anos. A irmã Junete, alguns aqui mais antigos, sabem, né? Que como muitas pessoas andaram por essa igreja, depois saíram, né? Se afastaram de Deus, né? E é muito importante a gente entender o que é que acontece na vida dessas pessoas, né? Que se afastam de Deus, para que não venha acontecer na nossa vida, para que a gente não se afaste de Deus também, né? E aqui no texto, Deus ele fala
justamente isso, né? De acontecimentos que fazem as pessoas se afastarem de Deus. Então, irmãos, é por isso que a mensagem de hoje, a ideia central é a seguinte: o afastamento de Deus é precedido, ele é antecipado, por quê? Por alguns acontecimentos. Por um conjunto que pode ser, podem vir todos ou só alguns, né, que vêm sobre nossa vida, né? Então, a mensagem é: o afastamento de Deus na vida de um crente, ele é precedido por alguns acontecimentos, certo? Na vida do crente. E eu queria mostrar para os irmãos 4 acontecimentos que acontecem, que fazem a gente se afastar de Deus. O primeiro está no versículo 4. Vamos lá no versículo 4. No versículo 4 fala assim, fala do primeiro acontecimento que precede o afastamento de Deus. Fala assim, versículo 5, na verdade, diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Né? Deus fez uma pergunta, né? Era uma pergunta retórica de Deus ali para explicar o que o povo de Deus estava fazendo de errado. Que na verdade era o seguinte: o povo de Deus estava tendo apego, o acontecimento que estava tendo ali, eles estavam tendo apego a valores vãos e comuns ao mundo. Estavam tendo apegos a valores vãos e comuns ao mundo. Estavam querendo se aproximar das coisas do mundo, né? Quando a gente olha o contexto do povo de Israel, todo o afastamento desde o início, né, principalmente no tempo ali do profeta Samuel, né, a nação de Israel, ela queria muito imitar aquelas nações que estavam ao redor deles, né? As pessoas do mundo, elas representam as pessoas do mundo para a gente hoje, as pessoas que estão ao nosso redor, né? E ali no povo de Israel haviam povos ali ao redor deles. E o povo de Israel estava querendo o quê? Estava querendo imitar as pessoas do mundo, né? Estavam tendo apego aos valores daqueles povos do mundo, né? E quando eles fizeram isso, começaram a querer imitar aquelas nações, né, que estavam ali ao redor. Foi o primeiro acontecimento que fez eles começarem a se afastar de Deus, né? E em Samuel, a gente vê lá que o povo de Israel chegou para o profeta e pediu o quê? Pediu um rei. Viu que todas as nações ao redor tinham um rei, né? Ali havia um juiz, que era Samuel. Deus não queria um rei naquele momento, no meio do povo de Israel, mas o povo queria um rei. Por quê? Porque aquelas nações todas ao redor tinham reis, né? E aí, o povo estava com o quê? Estava com um apego a coisas vãs, coisas do mundo, né? Coisas que Deus não tinha apreço, que Deus não estava dando valor, né? E no momento que o povo começou a dar importância para essas coisas do mundo, que Deus não dava valor, como por exemplo ter um rei, Deus não queria, né? Foi uma coisa que começou o povo a se afastar de Deus, né? E aí Deus, ele acabou dando aquele rei para eles, o povo ficou insistindo, né? Pediu e receberam um rei, foi o Saul, né? E que foi desastroso para o povo, né? Aquilo foi ruim para o povo, né? O povo acabou sofrendo na mão de Saul, né? Isso foi para exemplificar, né? Uma outra coisa que aconteceu, aqueles povos ao redor, né? Eles também adoravam falsos deuses, eles eram idólatras, né? E aí o povo de Deus que estava ali também começou a querer adorar aqueles falsos deuses, né? Havia vários falsos deuses ali ao redor e o povo começou a adorar também. Começou a se afastar de Deus e começou a seguir demônios, né? A partir de estátuas, começou a adorar falsos deuses e fazer coisas absurdas, coisas muito erradas para agradar aqueles demônios que eram deuses
ao redor do povo de Israel, daqueles povos ao redor. Né? Havia ali Baal, Moloque, e o povo de Israel começou a pecar, começou a se afastar de Deus. Né? Por quê? Porque o povo estava tendo um apego a coisas vãs, coisas que Deus não dava valor, coisas do mundo. Né? Começou a olhar para fora, para os povos ao redor. Né? E aí, foi assim que o povo de Israel começou a cair, foi a primeira coisa que a gente vê. E aí eles começaram a se afastar de Deus. Então, irmãos, esse foi o primeiro acontecimento na vida do povo de Israel. E também a gente pode dizer na nossa vida também. Né? Nós somos o povo de Deus. No momento que a gente começa a olhar para as coisas que Deus não dá valor, olhar para as coisas do mundo, né? As coisas, sentir inveja das pessoas que não servem a Deus, né? Do que eles fazem, né? Das coisas que eles têm, das coisas que eles desejam, né? O mundo, as pessoas dão valor a, por exemplo, casa de praia, né? Dão valor a bens materiais, assim, e não colocam Deus em primeiro lugar, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso também, para a gente não ter apego a coisas vãs, coisas do mundo que Deus não dá valor, mas que a gente tenha um apego às coisas que Deus dá valor, né? Que a gente pode encontrar sempre na palavra dele, certo? Então, para exemplificar, eu falei, né, de casa de praia. O que é que vocês acham? Um crente é uma coisa que na prática, para um crente, acaba sendo uma coisa totalmente sem valor. Imagine, quem tem casa de praia vai querer ir final de semana para sua casa de praia, não é verdade? Quem vai para a casa de praia vai sair da cidade. Será que vai vir para a igreja? É difícil, né? Então, irmãos, o mundo, as pessoas têm coisas na sua mente, têm desejos, né? Sonham com coisas. E a gente tem que ter a mente totalmente diferente, né? Por exemplo, o sonho de casa de praia, que todo mundo no mundo tem, é uma coisa que a gente não deve ter apego. É algo que é um valor vão, é uma coisa vã para Deus, que vai fazer o quê? A gente se afastar de Deus. É um exemplo bem prático, não é verdade? Assim como tudo, irmãos, que as pessoas do mundo dão valor e que Deus considera sem valor, né? Tudo que o mundo, a gente tem que estar atento para isso, né? Para essas coisas, para a gente não ter apego às coisas do mundo, às coisas vãs do mundo. Então esse foi o primeiro acontecimento na vida do povo de Israel, né? Que fez eles se afastarem de Deus, né? Queria falar agora do segundo acontecimento que veio no povo de Israel, que fez eles se afastarem de Deus. Foi o quê? Vamos lá no versículo 6. Que a gente encontra. Versículo 6 fala assim: E não disseram, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, e por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. Então, irmãos, o profeta Jeremias está falando aqui, do povo aqui. Qual foi o problema deles aqui? Qual foi o acontecimento que fez eles se afastarem mais ainda de Deus? Eles tiveram desprezo pelas bênçãos do passado, né? Eles estavam desprezando as bênçãos que Deus deu para eles no passado. Ele começa a falar aqui, olha, e vocês se esqueceram, né? Ele fala assim, onde está o Senhor? E não disseram, né? O profeta estava falando, olha, vocês não disseram, vocês se esqueceram. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Vocês se esqueceram que subiram da terra do Egito, né? Do Deus que guiou vocês através do deserto, por uma terra árida e de covas, e por uma terra de sequidão e sombra de morte. O povo de Israel viveu 40 anos no deserto, né? E
naqueles 40 anos, né, no deserto, Deus cuidou deles, né? Todo dia caía o maná, que era um pão. Todo dia Deus fazia cair um pão do céu, né? Uma coisa milagrosa. E o povo de Israel esqueceu daquilo. Todo dia Deus fazia, no meio de um deserto, que era mortífero, aquele deserto ali daquela região, ninguém consegue ficar ali 2 dias ali que morre de sede, né? Um deserto altamente agressivo, né? Como aqui o texto fala, né? E aí, Deus cuidou daquele povo, fazia todo dia cair pão do céu, fazia uma pedra gigante ficar rolando, seguindo o povo, uma pedra saía rolando, né? Deus fazia aquela pedra sair rolando, e aí daquela pedra saía água, né? Que dava água para o povo, né? E o povo de Israel esqueceu daquelas bênçãos, esqueceu que Deus sempre colocava uma nuvem no meio do deserto que ficava ali seguindo o povo ali, dando sombra, no meio daquele deserto terrível, né? Cuidou do povo durante 40 anos. E aí o profeta Jeremias está falando, olha, vocês estão desprezando as bênçãos do passado, né? Vocês não estão sendo gratos pelas coisas que Deus fez a vocês, né? E aí o profeta começa a falar, vocês não disseram, onde está esse Deus, né? E que nos fez subir dessa terra do Egito. O povo estava sendo escravo no Egito. E o povo esqueceu disso, né? Esqueceu daquelas bênçãos que Deus deu, né? E da mesma forma nós, irmãos, se a gente esquecer das bênçãos que Deus dá para a gente, que Deus deu para a gente no nosso passado, né? Isso vai fazer a gente se afastar de Deus, da mesma forma. Então a gente tem que estar sempre lembrando do que Deus fez pela gente. Tem que estar sempre lembrando da nossa salvação que Deus deu para a gente, né? E ser grato a Deus, estar agradecendo a Deus pela salvação, né? Pela nossa saúde que Deus tem dado para a gente, né? No passado, até hoje, né? Deus tem suprido as nossas necessidades. A gente tem que estar sendo grato. Se você desprezar isso, as bênçãos que Deus tem dado na sua vida, né? Isso vai fazer você se afastar de Deus. Então, não despreze as bênçãos que Deus tem dado para você. Lembre, esteja em oração, fale com Deus, lembrando das bênçãos, né? E agradecendo a Deus sempre, né? Porque isso vai te ajudar a não se afastar de Deus, certo? O povo de Israel não fez isso, desprezou as bênçãos do passado. E isso estava fazendo aquele povo se afastar de Deus. Fez aquele povo se afastar de Deus. Então essa foi o segundo acontecimento na vida do povo de Israel que fez eles se afastarem de Deus, né? Queria falar agora do terceiro acontecimento na vida do povo de Israel, que é o seguinte. Vamos lá no versículo 7. Aqui no versículo 7 nós temos o terceiro acontecimento que fez o povo de Deus, o povo de Israel, se afastar de Deus. Fala assim: e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Então aqui, focando aqui na primeira parte do versículo, e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Então, irmãos, o terceiro acontecimento na vida do povo de Israel, que fez eles se afastarem de Deus, é que eles estavam sendo ingratos, eles estavam tendo ingratidão, né, pelas bênçãos do presente, né? O povo de Israel estava naquela terra, uma terra muito abençoada. Quando o povo de Israel chegou lá naquela terra, Deus ele deu cidades prontas, as cidades já estavam todas construídas, tinham casas, tudo prontinho para morar, né? Tinham plantações, tudo cheio de uvas, tudo prontinho para só pegar e poder comer, tudo prontinho, né? E o povo estava ainda usufruindo daquelas bênçãos, né? Aquilo estava tudo lá para eles, estava tudo
aquelas bênçãos estavam lá, eles estavam usufruindo de todas aquelas bênçãos, né? Nunca deixaram de usufruir, eles receberam no passado, mas aquelas bênçãos continuavam na vida deles. E eles estavam sendo ingratos a Deus, né? Apesar de Deus estar dando muitas bênçãos para eles no momento presente, né? Eles estavam tendo aquilo e o profeta Jeremias estava falando: olha, vocês têm várias coisas aí para vocês que Deus deu e vocês são ingratos, né? E isso fez vocês se afastarem de Deus. Vocês não serem gratos pelas coisas que vocês têm, né? As coisas que vocês têm. E aí ele fala: e eu vos introduzi numa terra fértil. Aquela terra que ele estava era uma terra fértil, né? Para comerdes o seu fruto e o seu bem. Eles estavam ali, comida em abundância, tinham casas para morar, né? E eles não estavam sendo gratos a Deus. E aí o profeta Jeremias estava falando: isso também fez vocês se afastarem de Deus, né? Isso também é um motivo que fez, isso também foi um acontecimento na vida de vocês que fez também vocês se afastarem de Deus. Da mesma forma, irmãos, nós temos que estar sendo gratos a Deus pelas coisas que Deus dá para a gente, que a gente tem hoje, né? Nós não podemos ser ingratos, né? A gente tem que lembrar das coisas que Deus está dando para a gente hoje, que a gente tem hoje, né? A gente tem muitas bênçãos, né? Nós temos saúde aqui, né? Aqui é a nossa igreja, não tem ninguém assim com uma doença grave, nós somos todos aqui, temos saúde, né? Nós aqui temos muitas bênçãos, ou não é verdade? É verdade, né? Todos nós podemos dizer isso. E nós precisamos ser gratos por todas essas bênçãos que nós temos. Se a gente não for grato, Deus fala, isso vai fazer você se afastar de Deus, né? Como aconteceu com o povo de Israel. Então a gente tem que estar atento para isso, né? Estar sempre também em oração, falando com Deus, agradecendo a Ele pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente teve e pelas coisas que a gente tem, certo? Então, relembrando, irmãos, a ideia central da nossa mensagem aqui é o seguinte: o afastamento de Deus, ele é precedido, ele é antecipado por acontecimentos na nossa vida. O primeiro acontecimento é apego a coisas do mundo, né? Apego a valores do mundo. Desejar coisas do mundo faz a gente se afastar de Deus. A segunda é desprezar as coisas que Deus fez para a gente no passado, né? Quando a gente despreza as coisas do passado, não é grato pelas coisas que Deus fez, também vai fazer a gente se afastar de Deus. E também ser ingrato pelas coisas do presente, as coisas que a gente tem, que Deus dá para a gente hoje. Quando a gente não é grato, também faz a gente se afastar de Deus. E queria falar do último acontecimento que fez o povo de Deus e que faz também a gente se afastar de Deus, né? Esse quarto acontecimento a gente encontra no versículo 8. Vamos lá no versículo 8. No versículo 8, a gente encontra assim um texto: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricavam contra mim. E os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Então, irmãos, Deus está falando aqui do quarto acontecimento que aconteceu ali no povo de Israel, que fez eles se afastarem de Deus, que foi o quê? Eles estavam sem uma liderança na vida deles, uma liderança que fosse zelosa e temente a Deus. Era a ausência, o acontecimento era a ausência de uma liderança, né? Que era zelosa e que temia Deus, né? E a primeira coisa que a gente vê aqui no versículo, que chama a atenção, é o seguinte, que fala assim: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Né? Ou seja, eles não falavam o seguinte: onde está o Senhor
na vida de vocês, né? Havia uns sacerdotes ali no povo de Israel, e o povo estava se afastando de Deus, o povo se afastava de Deus, né? E os sacerdotes, eles não chegavam ao povo e falavam: povo de Israel, cadê Deus na vida de vocês, né? Como aqui fala, né? Onde está o Senhor? Vocês abandonaram Deus. Ou seja, Deus estava criticando, Deus estava falando ali para o povo que a ausência de um sacerdote, uma liderança, onde vai ali denunciar o afastamento de Deus, né? Aquilo vai fazer você se afastar de Deus. Então, irmãos, a gente precisa, na nossa vida, de um sacerdote, de um líder espiritual, que possa estar apontando para a gente e falando: cadê o Senhor na sua vida? Apontando os nossos erros, né? E Deus estava falando, a falta de um sacerdote ali que apontasse as nossas falhas, né? Como a gente tem na nossa igreja, graças a Deus, né? O nosso pastor Roberto, ele é um pastor de Deus, ele é um sacerdote na nossa vida. Então, a gente precisa ter um sacerdote, uma liderança, né? Como um sacerdote, como o nosso pastor, que aponta o dedo para a gente na pregação, seja pessoalmente, e vem apontar as nossas falhas, e vem falar: onde está o Senhor na sua vida, né? Quando nós não temos um sacerdote que vai apontar as nossas falhas, isso vai fazer a gente se afastar de Deus. É o que Deus está falando aqui, né? O profeta Jeremias estava falando: olha, teve um acontecimento aqui na vida de vocês, que foi a ausência de uma liderança temente a Deus. Quando ficou sem um sacerdote para apontar a verdade, apontar as suas falhas, vocês se afastaram de Deus. Então nós precisamos, irmãos, de um líder espiritual, né, como o nosso pastor, né? É por isso que, se você está nessa igreja, você vai estar tendo um sacerdote que vai estar ajudando você, né, nessa questão. Nosso pastor Roberto, ele é uma liderança zelosa e temente a Deus. Então a gente tem que estar atento para isso. Não só essa igreja, existem outras, né? Mas, enfim, escolha bem a sua igreja. Vocês já escolheram, eu vejo isso. Mas, assim, é uma preocupação que nós temos que ter, né? Infelizmente, existem muitos falsos sacerdotes que não apontam, né, as nossas falhas, não apontam o dedo para a gente e falam: onde está o Senhor na sua vida, né? E aí, porque às vezes não quer desagradar um membro, né? Não quer perder um dízimo daquele irmão e não quer criar um desentendimento, um mal-estar, e não fala nada, não fala na pregação, só fala de amor de Deus, não fala de pecado, né? E aí, a falta de uma liderança que é temente e zelosa a Deus vai fazer você se afastar de Deus. Então, irmãos, isso é algo muito importante. Ter um sacerdote, né, como nosso pastor, que vai estar apontando para a gente e mostrando as nossas falhas. E o texto ele continua aqui também, olha só. E os que tratavam da lei não me conheciam, né? Os que tratavam da lei eram os sacerdotes, os levitas, né, ali, que eram quem? Eram quem davam um ensino, era quem ensinava ali em Israel, né? Então, a gente tem que ter um líder que também ensina a gente, como o nosso pastor, não é verdade? Que ensina, que fala para a gente, ensina a palavra de Deus, que vai explicar para a gente, né? Então, a falta aquele pessoal, como que o texto fala, a falta do levita e do sacerdote para ensinar a lei, como que fala, e os que tratavam da lei não me conheciam. Então, a falta de um sacerdote, um levita, que conhecesse o Senhor para explicar a lei, a falta disso fez o povo se afastar de Deus, né? E o texto continua: e os pastores prevaricavam contra mim. Quem eram os pastores? Os pastores eram os líderes,
do povo de Israel, né? E aqui, irmãos, um detalhe importante também, os líderes e os pastores, eles representam os líderes e os reis, ali no tempo de Israel, aqui no tempo do profeta Jeremias. É por isso, irmãos, que nós também precisamos saber votar bem. Nós precisamos, em tempo de eleição, estar votando em líderes, pessoas que sejam políticos, que não vão fazer a gente se afastar de Deus, né? Quando a gente vai escolher um político, não tem que ser aquele que oferece dinheiro pra gente, oferece coisa pra gente, coisas que Deus não dá valor, mas tem que ser um político que vai fazer a gente não se afastar de Deus. Tem que ser um político que vai fazer a gente tem que saber bem ali os projetos de lei que ele tem, né? As intenções, os seus projetos, né? Porque se ele tiver um projeto, por exemplo, um político que é a favor de aborto, né? E você vota num político desse, você tem que saber, né, o que esse político pensa sobre aborto, o que esse político pensa sobre temas esses temas delicados, né, como essa questão de aborto, essas questões de costumes, né, essas coisas cruciais da vida cristã, né? Se você vota em alguém que é a favor do aborto e por um acaso a lei de aborto é aprovada, né, as mulheres, elas vão ter uma tentação a mais na vida delas, né? Vai ter uma facilidade para um pecado que faz essa pessoa o quê? No fim, se afastar de Deus, né? Então, aqui é um detalhe, só lembrando, como o texto fala, e os pastores, né? A gente tem que ter líderes, a gente tem que saber votar bem. Então a gente precisa estar atento. Se você vota errado, isso vai contribuir para que você se afaste de Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente dá conta a Deus pelo nosso voto errado também, com certeza. E o texto continua, né? Ele fala assim: e os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. E fala de profetas, né, que estavam sendo falsos profetas, né, e que estavam profetizando por Baal, que era um demônio, né? E aí Deus estava alertando: cuidado com falsos profetas, né? Que eles vão fazer também você se afastar de Deus, certo? Então, irmãos, a gente precisa estar atento com todos esses detalhes que fazem a gente, todos esses acontecimentos, né, que fazem a gente se afastar de Deus. A gente tem que estar atento para que esses acontecimentos não venham sobre nossas vidas. Só relembrando, o primeiro acontecimento que fez o povo de Israel se afastar de Deus: apego a valores vãos e comuns no mundo. As coisas do mundo. Estavam querendo as coisas do mundo, buscando as coisas do mundo. Fez eles se afastarem de Deus. Depois, eles tiveram desprezo pelas bênçãos de Deus do passado. Depois, tiveram ingratidão pelas bênçãos que Deus estava dando a eles. E por último, o último acontecimento que faz a gente também se afastar de Deus, que é a ausência de uma liderança zelosa e temente a Deus. Por isso, irmãos, que a gente tem que ter, só relembrando, alguém como nosso pastor, uma liderança que é como um verdadeiro sacerdote temente a Deus, certo? E saber votar, né? Lembrando que a gente vai dar conta a Deus dos nossos votos. Certo, irmãos? Então, vamos, para finalizar também, a gente está atento a pregações que a gente ouve. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai para a nossa casa e tem pregações, às vezes na televisão, às vezes no rádio, às vezes na internet. A gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas estão pregando. Se aquela pessoa é realmente zelosa a Deus, né?
se aquela pessoa ela realmente teme a Deus. Também os livros que a gente lê, né? A gente tem que estar tomando cuidado, porque se a gente se a gente está consumindo coisas que não são de Deus, que não agradam a Deus, líderes que não são zelosos a Deus, aquele aprendizado vai fazer a gente se afastar de Deus.